Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. São muitas as dúvidas, muitas incertezas, muitas dificuldades vividas por muitos que anseiam pela vida eterna. E uma certa pessoa fez uma colocação que eu achei muito interessante. O texto de Hebreus, capítulo 10, o verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E esta pessoa, temendo por essa severidade do texto, disse: como a gente pode viver para que não sejamos achados debaixo desta potente palavra? Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Se você observar o texto todo, os versos anteriores e os posteriores, você vai ver que nesta parte onde está inserido esse versículo, está falando sobre o castigo do pecado voluntário. Ou seja, aquele que já conheceu a Jesus, já conheceu a graça de Deus, já recebeu o Espírito Santo, e que depois, por vontade própria, abandona a fé e pisa no sangue de Jesus. Isto está registrado no texto. E isto é uma afronta direta. E é algo que o Senhor não tolera, não suporta. Querido, se você for para o livro de João, capítulo 3, você vai ver que Nicodemos estava incomodado com o sistema que estava ali gerenciando toda a nação de Israel naquela época. Apesar dele estar no Sinédrio, junto com os demais doutores da lei, e ser um homem de uma instrução vasta, muito profunda, ele, ouvindo falar de Jesus e ouvindo os feitos de Jesus, sobre os feitos de Jesus, ele se incomodou e perdeu a paz. E numa noite, envergonhado, estou dizendo numa noite, envergonhado porque ele não queria se expor durante a luz do dia, ele procurou o Senhor Jesus e perguntou a ele sobre as questões que o incomodavam. Jesus lhe disse: é necessário o homem nascer de novo. Ele ficou mais perdido ainda. Como pode um homem adulto voltar ao ventre de sua mãe para depois ressurgir? E Jesus disse: não estou falando do sangue, eu estou falando da água e do Espírito. Um nascimento espiritual, vindo da própria conversão, do próprio reconhecimento do ser humano que ele está perdido no pecado e que necessita de um encontro pessoal com Deus para construir, aliás, para destruir toda aquela bagagem de sujeira que está dentro dele e reconstruir uma vida na presença de Deus dentro dos próprios preceitos do Senhor. Conforme eu disse, ele era um doutor na lei, mas desprezava, aliás, não tinha o conhecimento necessário para compreender esta matéria que é totalmente espiritual. Aí, querido, é isso que você precisa entender. Então o Senhor está mostrando exatamente isso. Se Jesus veio do céu com a missão de tomar sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53, levar os nossos pecados até a cruz, dar a vida por nós. Então esse processo foi todo divino, nada feito pelo homem. Então Deus amou o mundo, Deus enviou seu filho sujeitou a todo tipo de humilhação, foi para a cruz, levou os nossos pecados, venceu Satanás, venceu a morte, ressuscitou e disse: todo aquele que deseja vir a mim, eu nunca o abandonarei. Agora, olhe bem, para isso você precisa romper com o mundo, com tudo que há no mundo, e santificar a sua vida pela palavra. E ele disse assim: aquele que crê em mim, permanece nos meus ensinamentos, este verdadeiramente será o meu discípulo. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas, porém, se ele morrer, eu o ressuscitarei no último dia.
são afirmativas do Senhor Jesus. Então, querido, por que ter dúvidas? Se você tem Jesus, se Deus está pronto para te abençoar, te sustentar e dar tudo que você precisa, por que você vai temer o juízo de Deus? Olhe bem, então ele dá uma instrução aqui, ó, que você não pode perder. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Qual é o dia? É o dia da volta do Senhor, ou o dia do arrebatamento da igreja. Você tem que estar preparado para isso. E como você vai fazer isso? Estando na igreja, porque a palavra revela que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é na comunhão dos santos que você vai encontrar força para resistir ao mundo, resistir ao pecado, resistir a todos esses fracassos que muitas das vezes nos rodeiam e ter a convicção que você precisa, de que você não vai estar debaixo da ira de Deus, mas sim debaixo da graça dele por toda a eternidade. Está entendendo? Então nada de preocupar com estar debaixo do juízo de Deus, é só você obedecer a palavra, obedecer as instruções do Senhor. Viu? Crer em Jesus Cristo, permanecer na igreja, observar a palavra do Senhor, estudá-la todos os dias, manter a comunhão com Deus em oração, porque Jesus disse que nós temos que orar e vigiar, e acima de tudo, Paulo foi mais enfático, disse que nós temos que orar sem cessar, e estas são atribuições nos dadas para que nós possamos verdadeiramente garantirmos como servos do Senhor. E Paulo foi explícito que nós devemos revestir da armadura para lutar contra as hostes espirituais da maldade, os quais estariam tentando dissuadir-nos desta fé. E nós não podemos perder essa comunhão com Deus, certo? Então, para que você possa compreender, nós vamos chegando aqui e quero deixar com você por que Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Porque ele precisa que você seja valente, seja determinado, seja forte. Aí você diz: mas eu sou fraco. Busque a sua força no Senhor, querido, e ele te fortalecerá. Não há nada que você temer. Você tem que manter a sua fé firmada em Jesus Cristo, confiante e seguro de que tudo ele fez para que você seja mais do que vencedor. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por todas estas instruções, por todas as bênçãos, por toda a certeza, convicção que o Senhor nos traz através da palavra. Sabemos o caminho, que é Jesus Cristo. Sabemos a verdade, que é Jesus Cristo. E temos a instrução, que advém da tua palavra e da instrução do Espírito Santo. Nada mais precisamos, é só crermos e vivermos. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.